Olá, multiplicadores, bom dia! Vocês já se pegaram falando as palavras erradas? E o tema dessa entrevista de hoje é palavras malditas. Uau, parece pesado, né? Mas é tão fácil a gente se perder nas palavras e ser mal interpretado. E essa semana eu estava conversando com essa especialista maravilhosa, a doutora Eliane Trevisol, né? E a gente estava falando sobre as formas as más interpretações das palavras e como palavras malditas podem gerar aí palavras escritas. Eu venho do universo dos negócios, né? Podem gerar mal interpretações e dessas mal interpretações podem gerar processos. E às vezes um processo dá uma dor de cabeça, até tu explicar que focinho de tomada, que tomada não é focinho, meu Deus do céu, né? É complicado. E aí, eu quero que vocês conheçam essa multiplicadora que vem fazer parte do Multiplicação de Negócios. Eliane Trevisol se apresenta para os multiplicadores. Que bom estar aqui, obrigada pelo convite, Miri, né? Muito importante estar aqui. Eu acho que multiplicadores é um nome forte, mas já vem dizer, né? Para que a gente veio, né? Então, eu sou Eliane Trevisol Dal Ponte, né? Eu sou advogada, atuo aqui no município de Farroupilha, especialista em direito previdenciário, área comercial, indenizatórias, né? E administrativa. Então, é um prazer estar aqui e conversar um pouquinho com vocês com essa temática que a gente vai trazer hoje aqui. Aí, falando em palavras malditas, né? A gente indo para essa linha do direito... o que pode ser mal interpretado, por exemplo, que é algo muito comum da gente falar. Muitas vezes assim, ó, se tu vai colocar, é a mesma situação da colocação da vírgula, né? No local da vírgula. Tá. Muitas vezes numa frase, conforme tu coloca a vírgula no lugar, ela vai te dar um entendimento. E esse entendimento pode ser diverso daquilo que tu querias de fato falar. Então, isso eu tenho presenciado muito, e nós como advogados, muitas vezes escutando até entrevistas, o que me chamou a atenção, entrevistas ou lendo, muitas vezes as pessoas colocam de uma forma, elas querem expressar de uma maneira, mas elas colocam de outra. E isso pode ocasionar um problema e uma questão indenizatória para ela e prejudicial. Em ambos os sentidos. No sentido da indenização, material, civil, criminal também. E na parte emocional de ela não ter querido usar daquela forma, né, a palavra, enfim, e ela usou. Por uma má interpretação, por uma palavra maldita, não pensada. Então agora, além de eu pensar no que eu quero comunicar, eu tenho que pensar em como as pessoas vão entender. Também, porque muitas vezes tu vai querer dizer uma coisa e essa pessoa não vai interpretar daquela maneira. Vamos citar um exemplo, né? Então, eu estou num consultório médico com várias repartições nesse consultório médico. E aí, a pessoa chega e diz, aquela médica explica muito bem para os seus pacientes. Ela quer dizer isso, que a médica explica muito bem. Ou a médica, ou o médico, né? A gente tá aqui só viajando. Então, explica muito bem. Só que essa pessoa, se ela disser da seguinte maneira, eu estava passando na sala ao lado, né? E escutei a médica falando, meu Deus, como ela explica bem. Sim, eu entendi o que ela quis dizer. Ela disse que a médica explica bem pro seu paciente. Só que eu posso interpretar, você escutou, então você estava atrás da porta, escutando? Não, ela não parou e escutou atrás da porta. Ela quis dizer que a médica... Então, ela pode dizer de outra maneira. Vários pacientes estão vindo me dizer como esta médica ou este médico, este profissional, enfim, explica bem para os seus pacientes. Tu entendes? Entendi que até um elogio pode ser prejudicial conforme da forma que é expressado. Da forma que é expressado. Uma pessoa pode elogiar um profissional, mas sim. Como assim? Eu tô ouvindo que tu tá falando com o teu paciente, com o teu cliente? Exatamente. Ou mesmo nós, advogados, né? Muitas vezes em vários nos escritórios de advocacia, tu tem várias divisões e eu escutei, que legal, ela falou muito bem. Mas aí tu escutou a conversa do advogado com o cliente? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que ela explicam muito bem. Então, a forma, muitas vezes, como a gente fala, pode vir a interpretar assim. Então, você escutou atrás da porta uma coisa íntima minha. Então, esses pequenos cuidados onde a gente quer elogiar, e não é por mal, pode ser interpretados de uma maneira errônea e prejudicial. Para a pessoa que foi de boa fé falar e aquela que daqui a pouco vai se sentir lesada pela conversa dela ter sido ouvida por outra pessoa. Nós vamos brindar então a informação, porque
quando a informação chega, a gente tem mais repertório para falar da forma correta. Isso. Ai, falam que sim, a nossa geração tá chata. Ai, que geração mais chata, a gente tem que cuidar o que fala, né? Só que a gente tá vivendo num mundo agora que a internet tá aí também, né? Exato. Porque assim, ó, como é que eu vou provar que fulana falou o que falou? Né? Mas os meios de comunicações hoje estão aí, Instagram, a gente pode falar de em vários locais a gente está se expondo o que fala. Antigamente o que a gente falava só ficava no meio dos nossos círculo próximo. Isso. Né? E assim, a questão da liberdade, muitas vezes, de expressão, que ela é necessária, ela é democracia, acaba muitas vezes que por trás das câmeras, atrás das máquinas, né, as pessoas se expressam, mas no frente a frente não conseguem. Então eu posso ser forte em querer te ofender através das mídias sociais, mas pessoalmente eu não consigo. E isso faz crescer justamente a questão da colocação errônea, muitas vezes também, não só ela falada como escrita também, e muitas vezes coisas que são pequenas, que não teriam motivo, acabam gerando uma questão onde acabam brigas, acabam discussões, acabam processos, né? Quando na verdade não haveria essa necessidade. Então aí vem a questão que estávamos falando também da inteligência emocional. Que se nós sabemos como usar a inteligência, eu posso te falar de várias maneiras. Por exemplo, o café não está bom, eu não vou dizer para ti, teu café está ruim. Eu vou magoar a pessoa. Quando eu posso dizer, eu senti que ele tá meio forte, ou a marca do café, qual que você usa? Que daí tu vai ver, café forte, deixa eu olhar, quem sabe. Então, tu tem maneiras de dizer sem ofender e sem machucar, porque tu também não gostaria que a pessoa chegasse pra ti e dissesse, olha, teu café tá ruim. Pô, eu tô aqui, tu estás me recebendo com um café, e vamos dizer, o café na taça, vou te elogiar a criatividade, como o café está num valor exorbitante, ele merece ser servido, né? Mais um tintim na taça de vinho, que é o valor, né? Falando em taça de vinho, eu vou falar dos meus parceiros aqui da mesa, a Maru Menzel, que é quem deixa a minha mesa sempre com flor, sempre traz aqui, deixando a mesa mais bonita. E eu também tenho os meus parceiros aqui que trazem os condimentos para a mesa também. E hoje a minha parceira é a Fabiana David, que ela é assessora de eventos, tá? São os nossos parceiros aqui que servem essa mesa para que esse programa esteja gostoso para quem vem aqui, né? Compartilhar conhecimento com a gente. E para você que assiste, ficar aí se deliciando junto comigo. No meu caso, eu passo comendo, sabe? Mas tá tudo certo. É um aconchego, né? Miriam, a gente chegar aqui e ter essa mesa linda, essa mesa posta, né? Dar os parabéns para os teus apoiadores também. E isso eu acho muito importante. É um carinho, é um agrado muito bom. E aí, nessa mesa aqui, esse conhecimento que tu tá trazendo, vamos pensar nas vendas. Né? Porque muitas pessoas que estão com a gente aqui vendem os seus negócios, né? Certo. E que palavras malditas nas vendas podem gerar processo. Muitas vezes as palavras malditas nas vendas nós podemos ver no sentido de então, da pessoa, enfim, inventar, não falar a verdade. E aí isso pode criar uma certa visão que, por exemplo, eu vou vender para você um imóvel. Se eu não falo todos os percalços daquele imóvel, se ele tem, os vícios ocultos que a gente chama, isso então pode gerar uma indenização. Muitas vezes eu querer te mostrar uma visão distorcida de um imóvel, então eu estou pensando só na questão da minha venda, não. Hoje isso já passou. Eu tenho que vender de uma forma que te agrade e tenho que te mostrar. Se tiver alguma coisa, olha, só que esse forro aqui está dando um problema, a gente vai resolver. Isso tem que ser falado, porque tem que ser usadas as palavras corretas em falar, ao mesmo tempo para te não perder o teu negócio, mas que tu esteja sendo sincero ao ponto, se vir a dar algum problema, e hoje em dia acontece em qualquer imóvel que a gente tenha, pode acontecer, a pessoa não interpreta aquilo como uma maneira enganosa, falsa, e que aí vai gerar uma indenização. E aí, como eu falei antes, a indenização ela não é só na questão material, é o teu lado moral, a tua pessoa perde a credibilidade. E no mundo dos negócios nós temos que ter a credibilidade. E hoje isso conta muito. Então, muitas vezes, sempre utilizando, eu volto a frisar a questão da inteligência emocional. Como eu posso dizer de uma maneira em que não vá prejudicar nem a mim e nem a pessoa?
e assim ser um bom negócio para ambas as partes. Procure uma orientação. Muitas vezes, será que eu coloquei certo? Será que eu não? Tem vários profissionais, tanto na área do direito, quanto na área do próprio jornalismo, na maneira de como tu vai colocar, o pessoal da publicidade, né, no geral, as palavras, como tu vai colocar elas. E sempre com um olhar também jurídico de que isso não vai prejudicar. Eu tenho visto isso muito. Tá, um olhar jurídico. E às vezes existe aquele cliente, eu não trabalho com consórcio, mas já trabalhei no passado e conheço muitos amigos meus dos negócios trabalhando com consórcio. Existe o cliente que às vezes quer, que parece, e a gente estava conversando, que parece que ele quer que o vendedor prometa alguma contemplação. Ele insiste, e é quase como pergunta várias vezes e o vendedor tem que se posicionar, não, nós não contemplamos, pode ser um planejamento, mas não, sabe? Existe o próprio cliente também tentando, assim como existe o vendedor, que pode ser sacana, vou usar essa palavra mesmo, existe o cliente também, que parece que ele quer ouvir, né, alguma promessa que pode ser infundada e faz você... pode induzir o vendedor a falar alguma coisa que dê a entender. Por isso que sempre temos que estar atento nas falas, né? Nós não podemos ter uma fala simplesmente altamente técnica sem eu pensar que nas entrelinhas tu pode entender se eu não falo da forma correta, se eu não falo da forma certa. Nas entrelinhas tu pode deixar uma brecha do entendimento errôneo, que vai gerar, você me prometeu. Não, eu não te prometi isso. Então, sempre esses cuidados hoje nós temos que ter para evitar polêmicas desnecessárias. Agora, e que onde a gente só com um pouco de cuidado, né, Miri, a gente conseguiria reverter a situação, eu evitar a situação. Agora vamos falar aí, quando se fala em palavras malditas, calúnia e difamação. Né? Existe aquela palavra que foi maldita, mas existe a palavra maldita por gosto, né? Existe me perdi aqui, falei uma palavra que não deveria ter falado e foi sem querer. Beleza, a pessoa resbalou. Mas existe a calúnia e a difamação, né? Qual que é a diferença e uma da outra, se elas têm diferença, né? E são palavras que são malditas de forma proposital. Né? Sim, a calúnia e a difamação, então elas vêm na parte, né, da área criminal, da área penal, onde você está caluniando ou difamando uma pessoa. O geral das duas, para entender, é sempre uma notícia, é uma fala falsa da pessoa, tanto da personalidade dela, quanto de alguma atitude que ela tenha. Então, o que tem acontecido? Daí ela tem dois lados. Você ficar difamando uma pessoa pode gerar em você, você está me difamando, um processo de você ter que comprovar, ser chamado, né, para responder, e ao mesmo tempo, como a gente diz, né, que o feitiço virou contra o feiticeiro, eu posso ficar difamando a Miriane aqui e evitar que as pessoas cheguem até o negócio dela. Mas ao mesmo tempo eu posso analisar e dizer, mas deixa lá ver se é isso mesmo. E aí eu vou e vejo que não é. E aí a minha curiosidade faz com que eu chegue até ela e veja que ela não é a pessoa que estão difamando e ela cresça. Isso. Então às vezes isso pode acontecer também. O efeito rebote, O efeito rebote que foi. Então, às vezes, a difamação de alguém contra você pode gerar mais clientes. Olha só que louco. Sim, porque justamente porque hoje as pessoas tanto assim, vamos ver na questão política ou mesmo fora da política, fake news. Isso fake news, né? As pessoas estão cansadas porque elas já sabem, não é mais aquela questão, será que é verdade? Então, antes, como a gente sempre diz, antes de você ficar publicizando uma notícia que aconteceu, se é verdade, vai verificar, vai ver, né, os sites, se eles são verídicos, se eles têm a verificação oficial, para você não estar cometendo um delito simplesmente por compartilhar uma notícia falsa. E isso tanto tem se mostrado eficaz que hoje em dia é fácil tu descobrir e as pessoas então já estão mais retraídas, não há mais tanto. Mas tem que ter esse cuidado. Né? E por isso que eu digo, atrás de um laptop, de um notebook, falando é uma coisa, mas pessoalmente vir a provar, hoje em dia as pessoas elas estão assim, não, ele falou isso de mim, não quero, doutor, eu quero processar, não quero processar, porque as pessoas estão cansadas, muitas vezes, nós somos da área do direito, a gente lida com isso
E pra nós é normal, mas quem não gosta de se incomodar, como eles falam, né? Até que eu tenho um fórum, vou ter que responder, enfim. Mas hoje em dia dói tanto isso de não ver, muitas vezes as pessoas são impunes por coisas que elas falam malditas, e que as pessoas hoje não têm mais medo. Falou, tu vai responder. Prova então que tu és uma pessoa má. Prova que eu estou falando uma mentira, né? Sim. E isso cresceu muito em virtude de todas essas questões e pós-pandemia, né, a facilidade do digital hoje, esse crescimento, facilitou mais as pessoas quererem se mostrar quem não são, e aí acarretam crimes e palavras malditas. E agora, trazendo essa questão também, nós vamos ir para a linha das palavras malditas. Existem as fofocas. Fofoca pode ser crime? Sim, ela entra na questão da difamação ou calúnia. Fofoca porque gente! Sim, oh, meu Deus do céu! Porque a fofoca sempre vai gerar um fato inverídico, né? Muitas vezes tu tá falando, porque tu vai falar mal da pessoa, tu vai falar de um ato que ela cometeu e pode ter sido ou não. Aí tu estás difamando, tu estás levando além daquele ambiente onde a gente tá, para divulgar, ou o saco de penas que se solta de uma torre. Então, sim, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala. Se a gente já está falando que a palavra é maldita, ela é maldita, né? Então ela não vai trazer coisa boa. Você tem uma opinião, por exemplo, vou chegando pra você, eu aqui dele tomar café aqui, comendo meus docinhos, mas agora nós estamos falando aqui, vamos jogar no ventilador. Você tem uma opinião... Bom, todos nós somos humanos, você tem uma opinião que não é boa sobre uma pessoa, mas a opinião é sua, né? E você, julga então exercer o seu direito de falar mal daquela pessoa, porque na sua opinião aquela pessoa não é uma pessoa legal, né? Dentro dos seus valores e da sua opinião. Isso é crime? Meu Deus do céu, agora eu tô ficando, né? Porque essa história de palavra maldita tá rendendo um negócio aqui, né? Miri, assim, ó, ela se torna crime quando tu vai difamar, isso vai acabar se tornando uma difamação. Eu não gostar de uma pessoa porque ela me fez um mal, eu posso comentar contigo. Ela me fez um mal, então... Eu não estou fofocando, eu estou falando, por isso que para uma pessoa que é minha conhecida particular, tem uma relação íntima comigo, eu estou falando que a pessoa A fez isso para mim e me machucou. Ela me puxou o tapete no trabalho, ela me prejudicou de alguma forma, ela criou uma situação inverídica. Eu tenho como comprovar. E a pessoa sabe que fez isso. Diferente se eu vou ali dizer que você acabou furtando uma roupa na loja, não aconteceu. Então, o que a gente diz a fofoca é que ela também tem a fofoca maldosa. Eu quero inventar uma história de você. E isso não é. Agora, se eu estou falando contigo, eu estou falando é o sentimento. Se espalhar, olha, a Eliane falou que a fulana fez isso pra ela. A fulana vai ficar sabendo? Sim, porque sempre acaba, né? Por mais que tu esteja num grupo fechado, a pessoa vai acabar sabendo. Só que não foi a Eliane que levou pra fora. A Eliane falou pra Miriane. Se a Miriane saiu daqui, foi numa roda de amigos e se espalhou, não foi a Eliane. Eu falei pra ti, eu garanti pra ti. Então, ao mesmo tempo, a pessoa que leva e torna uma coisa que era íntima também vai responder numa situação prejudicial. Então, por isso que a gente diz muitas vezes, a tua fala, além dela saber como que tu vai te posicionar, ela pode, porque eu posso chegar assim, olha, essa pessoa me machucou, me magoou. Tu vai levar isso, não, ela magoou. Mas a pessoa sabe que ela magoou, então não vai ter problema. Agora, se eu falo além disso, se eu exponho muitos detalhes e que daqui a pouco eu invento a questão dos detalhes, então também vai acabar repercutindo uma ideia errônea daquilo que aconteceu. Agora vamos para a denúncia, por exemplo. Na hora da denúncia do processo, como é que as pessoas provam, fulano tá falando, tá espalhando uma difamação sobre mim? De que forma eu provo isso? De que forma eu entro por exemplo, para me defender? Não quero bater boca, por exemplo, né? A gente tá aqui hoje falando de um tema, não quero bater boca, mas eu sei que fulano está falando coisas que, né, que não são boas para a minha reputação, tá inventando. Mas uma coisa, aquela história que dizem a minha palavra contra dele, ou a minha palavra contra dela, enfim, né? E isso, como é que isso fica no direito?
No direito nós falamos de provas, né? Só a prova testemunhal também, ela não tem tanta força, e a prova escrita. Então, o que acontece? As pessoas... Por isso que falam mal, a torta direito, é difícil, é uma coisa... Sim, não, aí tu vai ter a prova testemunhal, a pessoa que vem falar, olha, tu vai ter que falar, replicar isso lá também. E se a pessoa não quer, o que a gente tem? Os prints que tu pode fazer tanto das conversas no celular, da conversa nas redes sociais, e transformar isso numa ata notarial. A ata notarial que a gente leva para o tabelião, para ele dizer, sim, eu vi, é verídico, a Eliane estava falando no Facebook, no comentário, mal da pessoa da Miriane, ok? Ele faz essa ata que dá validade. Isto é uma prova robusta para comprovar o dano. Então, nós sempre temos que ter provas. Não, muitas vezes, assim, a pessoa te magoou tanto, mas de fato tu não tem provas. Porque eu te contei, disse, Miriane, a fulana falou mal de ti. Mas aí tu vem lá, não, eu não vou, porque eu não posso te contar. Porque eu só tô te avisando, te dando um toque, eu não quero me meter, não quero confusão. Aí tu não vai, porque eu vou chegar e dizer, não, ela está mentindo. Sim. Então, assim, sempre ter as provas. E muitas vezes, nós irmos pro embate... claro, quando magoa pessoas, a gente fica na dúvida se vale a pena, né, do processar. Então eu sempre penso assim, tudo aqui que a gente faz no nosso mundo, né, o retorno ele vai vir. Muitas vezes se a mágoa e a ofensa foi tamanha, sim, temos que procurar nossos direitos. Nós advogados estamos aqui para isso, procure os seus direitos, mas sempre com embasamento, porque afinal, depois de você no momento está sendo vítima, mas se você não tem todas as provas a fim de te proteger e defender, você vai acabar sendo o acusador. Ai, agora nós vamos para outra pergunta. E essa pergunta vai mais embaixo. Eita! Nós falando sobre a palavra malditas, a gente falou sobre pessoas extras, sobre essas difamações que acontecem entre comércio, enfim, tudo lá. Agora nós vamos falar de relações pessoais. Ok. Por isso que eu tô comendo dele pastel aqui pra fazer essas perguntas dele. Não vou te deixar sozinho. Valeu! Vamos junto, amiga. Existem casais, existem relações que... Existem homens e mulheres que estão debaixo ou estão muito perto, convivem com pessoas que são muito grosseiras e que são muito baixas no trato com o outro. Existem mulheres e homens que pode ser que o homem esteja sofrendo sobre isso, que se deu conta o quanto essa pessoa escreve coisas ofensivas. E aí, porque nas relações íntimas, né, de casamento, de namoro ou até de amizades mais próximas, as pessoas acabam escrevendo mais, dando mais prova daquilo que elas pensam e da forma com que elas querem ofender, né? E agora falando em palavras malditas, existe muito, vamos usar uma relação acalorada quando está já num momento de acabar ou no momento disso, que é as relações de casamento onde as pessoas falam coisas pesadas e escrevem muitas vezes coisas muito pesadas uma para as outras. Isso pode ser levado a juiz, por exemplo, essa pessoa realmente está me ofendendo, está me atacando, está falando coisas que estão me denegrindo a mim comigo mesma. Isso também é como prova, e a pessoa está ouvindo naquela relação palavras que não são legais, né? E ela acordou. Porque às vezes até a pessoa acordar de uma relação assim leva muito tempo, né? Sim, envolve muitos sentimentos. Muitos sentimentos. Mas quando a pessoa, aqui, por exemplo, é impossível quem passa pelo Café com Multiplicação de Negócios, quem passa pelo Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio, não começar a ser despertado na vida para alguns assuntos que não era antes, porque a gente fala de tudo aqui, de tudo, e de tudo para que a gente possa estar cada vez mais... É o que gira a sociedade hoje em dia. Isso aqui. Né? Então, isso pode ser gerado como um processo, como alguma coisa, alguma indenização? Sim. Pra pergunta, né? Não, o que acontece? Aí tu já está falando de um término de um relacionamento, onde então na própria ação do divórcio dá para colocar isso aí, pode ser considerado um assédio moral, né? Uma violência emocional. Porque muitas vezes a gente diz, o assédio, né? E aí entra nas violências, diversas violências contra as mulheres. Esse assédio moral pode ele ocasiona prejuízos e danos. E hoje isso está cada vez mais em voga, infelizmente, há questões do próprio assédio, né? Nas relações pessoais, enfim, como no próprio trabalho, né?
Então, sim, leva-se isso dizendo que está ocasionando e a pessoa tem que parar com isso, senão ela vai responder. Porque ela está te ocasionando. Então, aí eu não preciso que isso venha à tona para uma população, como é a questão do dano moral, de difamação, que daí pega, tem que, essa questão tem que ter ocasionado, no caso da difamação e da calúnia, tem que ser gerado na sociedade, meu Deus, tá todo mundo falando mal da Meriane. Agora a ofensa direta. Agora a ofensa direta é entre você e o seu parceiro, que ele está te ocasionando um assédio moral, emocional, que aí é teu. Isso também hoje tem a questão da punição. E é uma palavra maldita também, né? Também maldita. Então, a colocação, muitas vezes, na própria relação, o momento ou o jeito que tu usa, como eu tinha falado antes, ele pode gerar, sim, uma indenização, um dano, por ter tido esse abalo emocional. Eu tenho uma amiga advogada, que ela já passou por aqui também, e ela estava orientando esse pai que estava lutando pelo direito de conversar, de ver a filha, enfim, o filho, enfim, será, né? E aí ela comentou que teve um momento que ele perdeu, ele ficou de cabeça quente, né? E ela disse pra ele, não escreve nada quando tu tiver de cabeça quente, porque de cabeça quente a gente pode escrever coisas que são palavras malditas, né? E que no final das contas tu só tá no momento de cabeça quente, mas tu escreveu. Tu escreveu, tu mandou um áudio, tu falou. E aí, ela contando que ele não é um cara agressivo, ele é um cara aparentemente, né? Claro que cada um sabe, mas não é um cara agressivo. Mas o que ele escreveu ocasionou que a outra foi tão maldito que o outro lado colocou ele na Lei Maria da Penha. Exatamente onde eu ia chegar, exatamente. Isso aí. Né? Então não precisou que isso, Miri, só te interrompendo, fosse para um público geral, como é uma calúnia, uma difamação ali. Não, foi entre eles dois. Mas isso gerou sim, porque gera a violência. Então isso nós temos que ter muito, muito cuidado. Nesse exemplo vamos usar o que nós estávamos nesse final de semana, né? Onde a colega trouxe deu o exemplo da girafa. Seja girafa nessas ocasiões, porque a emoção do coração até subir o pescoço longo da girafa e ir pra boca pra te botar o que tu quer botar pra fora, tu pensa muitas vezes. Até chegar lá já apontada e passou. Lembra que ela trouxe esse recado pra nós, né? Da girafa, ao invés de a gente colocar pra fora, eu já vou não. Ou contar até 10, né? Como ela explicou, não é o contar até 10, né? No sentido figurativo, é no sentido de calma. Não é o momento, dá licença, não tô legal, sai, volta. Aí não é não deixar de falar também, mas é falar a palavra certa. No momento certo. No momento certo, não a palavra que naquele momento tu tá tão de cabeça quente. Não vai ser certo. Não vai ser certo. Vai ser maldito. Mal interpretado. Mal interpretado. Então nós estamos chegando ao final. Que programa é esse? Muito informativo. E ele gera muitas coisas. Então, e hoje em dia isso tem que ser cuidado cada vez mais com o jeito que a gente fala, com o jeito que a gente expõe, para que as pessoas não entendam de uma forma errônea e gere um prejuízo para alguém que quis ter a melhor das intenções. Sim. Então, eu vejo vocês então no nosso próximo café. Como é que te encontra? Quem é que quer te encontrar, assim, nas redes sociais, aí, quem quer te ouvir mais? Sim. Então, eu tenho o meu escritório no Shopping Omar Valentini, no 9º andar. E aí, nas redes sociais, então, tá ele, _Trevisol, no Instagram. Então, me segue lá também. E vejo você no nosso próximo café com Multiplicação de Negócios.